O milagre que mudou minha pele e minha vida. Adriana sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela levava a vida com responsabilidade, mas nos últimos 3 anos, um problema de saúde tinha tirado sua paz, a rosácea. Não era uma simples vermelhidão no rosto, era uma inflamação severa, com inchaços, vasinhos aparentes e uma queimação constante que parecia fogo sob a pele. Os médicos tinham receitado pomadas, antibióticos, até laser, mas nada adiantava. Pior, as crises vinham acompanhadas de coceira insuportável e vergonha. Adriana evitava saídas, maquiagem já não disfarçava mais, e as pessoas, sem querer, faziam comentários que doíam mais que a própria doença. Você tá com alergia? Tomou muito sol. Ela sorria, mas por dentro, chorava. O pior veio quando, em uma reunião de trabalho, uma colega, sem maldade, perguntou: Adriana, você tá com algum problema no fígado? Seu rosto tá muito ruim. Naquela noite, ela se olhou no espelho e não reconheceu a mulher refletida. As bochechas estavam roxas, a pele descamando, e os olhos inchados de tanto chorar. Deus, até quando? Ela sussurrou, sentindo-se prisioneira do próprio corpo. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite: minha filha, amanhã tem uma corrente de oração poderosa na igreja. O pastor vai ungir com óleo, e eu sei que Deus vai te curar. Não é bruxaria, não é magia, é fé. Você vem? Adriana hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor era tanta que ela não tinha mais nada a perder. Eu vou, respondeu, com um fio de esperança. No domingo seguinte, Adriana entrou pela primeira vez na Universal. O que a impressionou não foi o prédio, mas a energia do lugar. As pessoas oravam com fervor, alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de meia cura. Ele restaura por completo, declarou, enquanto a congregação respondia com amém. Adriana sentiu algo estranho no peito, uma mistura de medo e expectativa. Na hora da oração, o pastor chamou os enfermos à frente. Adriana tremia, mas se levantou. Quando chegou ao altar, uma obreira a recebeu com um sorriso: Irmã, hoje é seu dia. Deus vai te tocar. Ela foi orientada a se ajoelhar, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungindo-a com óleo enquanto orava em voz alta: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade, pelo poder do sangue de Cristo. Adriana sentiu um calor intenso percorrer seu rosto, como se algo estivesse saindo dela. As lágrimas caíram sem controle. O pastor então anunciou: Hoje tem fogueira santa. Quem tem fé para ser livre, venha. Adriana não entendia bem o que era, mas seguiu o movimento. Virou-se para trás e, com as mãos estendidas, começou a orar com as próprias palavras: Senhor, se o Senhor existe, me cura. Eu não aguento mais. Foi então que sentiu algo como um vento quente passar por seu rosto. Quando abriu os olhos, as pessoas ao redor gritavam glória a Deus, e uma irmã ao seu lado exclamou: Olha seu rosto, irmã. Está sarando. Adriana correu para o banheiro da igreja. No espelho, o inchaço havia diminuído visivelmente, as manchas roxas clarearam, e a queimação, aquela que a atormentava há anos, havia sumido. Ela passou a mão no rosto, incrédula. Não é possível, murmurou. Mas era. O milagre tinha começado ali, na frente de seus olhos. Nos dias seguintes, Adriana não perdeu uma única reunião. Participou da campanha 7 dias de jejum e oração, levou seu dízimo e ofertas com fé, e todas as noites, antes de dormir, ungia o rosto com óleo consagrado enquanto declarava: Sou curada pelo sangue de Jesus. A cada dia, a rosácea regredia mais. Em 2 semanas, sua pele estava lisa, sem vermelhidão, sem dor. Seu dermatologista, ao vê-la na consulta de rotina, ficou boquiaberto: Isso não tem explicação médica. É um milagre. Mas o maior milagre não foi só na pele. Adriana descobriu que a rosácea era apenas um sintoma de algo mais profundo: o ressentimento que carregava desde a infância, quando seu pai a abandonara, e a amargura por anos de luta sozinha. Nas vigílias de oração, ela aprendeu a perdoar.
Nas correntes de libertação, quebrou as correntes emocionais que a prendiam. Hoje, ela não só tem o rosto curado, como o coração leve. Agora, toda terça-feira, Adriana está no altar da Universal dando seu testemunho. Eu vim buscando cura para minha pele, mas Deus me deu muito mais, Ele me deu uma nova vida. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É vir à igreja, é participar das campanhas, é ser fiel nos dízimos e ofertas, é clamar na fogueira santa até a vitória chegar. Ela olha para as pessoas que a ouvem, muitas também com doenças ou lutas, e repete o que ouviu do pastor no dia em que tudo mudou: Deus não falha. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. E assim, entre lágrimas de gratidão, Adriana prova que milagres não são coisas do passado, eles acontecem aqui, agora, para quem crê de verdade. No mesmo culto em que Adriana dava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos últimos bancos, não conseguia tirar os olhos dela. As mãos de Marisa tremiam enquanto seguravam um lenço umedecido pelas lágrimas. Ela também sofria há anos, lutava contra uma doença autoimune que a deixava fraca, com dores constantes e dependente de remédios que só aliviavam por algumas horas. Os médicos haviam dito que era crônico, que ela teria que aprender a conviver com aquela cruz. Mas naquela noite, algo dentro dela se mexeu. As palavras de Adriana ecoavam em seu coração como um chamamento: Deus não falha. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Marisa sentiu uma pontada de esperança, mas logo veio o medo: e se não der certo? E se eu me decepcionar de novo? Ela já havia orado tanto, já havia chorado nos pés de tantos santos em outras igrejas, mas a dor persistia. Foi então que o pastor, como se lesse seus pensamentos, olhou diretamente para ela e disse: tem alguém aqui que está pensando em desistir, mas Deus está dizendo: hoje é o seu dia. Levante-se e venha ao altar, porque eu vou te curar. Marisa sentiu um arrepio. Não era coincidência. Ela se levantou, trêmula, e começou a caminhar em direção ao altar, arrastando os pés como se carregasse o peso de anos de sofrimento. Quando chegou perto, o pastor colocou a mão em sua testa e orou com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Receba a sua cura. Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, as dores que a acompanhavam há tanto tempo, aquela queimação nas juntas, aquele cansaço que nem o sono aliviava, simplesmente desapareceram. Ela abriu os olhos, assustada. Não dói mais. Murmurou. Movimentou os dedos, dobrou os joelhos, respirou fundo. Nada. Nenhuma pontada, nenhuma rigidez. O pastor sorriu: glória a Deus. Você está curada. Marisa começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Ela pulou, levantou as mãos, gritou: eu estou livre. Jesus me curou. Na semana seguinte, ela voltou ao médico para os exames de rotina. O médico, espantado, olhou os resultados: isso não faz sentido. Seus marcadores inflamatórios estão normais. É como se você nunca tivesse tido essa doença. Marisa sorriu e respondeu: doutor, foi um milagre. Deus me curou na Universal. Agora, Marisa não falta a nenhum culto. Ela traz a família, os amigos, até mesmo antigos colegas de trabalho que a haviam sofrer. Se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por você, ela diz, com os olhos brilhando. E assim, mais uma vida transformada se junta ao coro dos que testemunham: os milagres não pararam. Eles estão acontecendo, aqui, agora, para quem não desiste de crer. E a igreja continua de portas abertas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Seja qual for a sua luta, doença, dívida, família desestruturada, vício, o altar está pronto. A fogueira santa está acesa. E o mesmo Deus que curou Adriana e Marisa está esperando por você. Basta dar o primeiro passo. No domingo seguinte, Marisa chegou cedo à Universal, como sempre. Desta vez, porém, não veio sozinha. Ao seu lado, empurrando uma cadeira de rodas, estava sua irmã mais nova, Luciana. Os olhos de Luciana estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam. Há 5 anos, um acidente de carro a deixará paralisada da cintura para baixo. Os médicos haviam sido claros: não há esperança de recuperação. Aprenda a viver assim.
Mas Marisa não aceitou aquilo como resposta final. Se Deus me curou, Ele pode curar você também, ela sussurrou para a irmã, enquanto entrava na igreja. Luciana balançou a cabeça, cética. Já tentei de tudo, Mari. Rezas, remédios, até cirurgias experimentais. Nada adiantou. Marisa, porém, não desistiu. Ela a levou até a frente, bem perto do altar, onde o pastor estava orando pelos enfermos. Quando o pastor impôs as mãos sobre Luciana, ela sentiu algo que não sentia há anos, um formigamento nas pernas. Primeiro, foi só uma pontada fraca, como agulhas finas. Depois, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, sem entender como, Luciana moveu o dedo do pé. Só um pouco, mas moveu. Ela gritou, assustada e emocionada ao mesmo tempo. Estou sentindo. Estou sentindo minhas pernas. O culto parou. Todos os olhos se voltaram para ela. O pastor, com voz firme, ordenou: em nome de Jesus, levante-se. Luciana hesitou, com medo de cair. Mas então, com lágrimas escorrendo, ela se apoiou nos braços da cadeira e se levantou. Primeiro, trêmula. Depois, com mais firmeza. E finalmente, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em louvor. Gritos de glória a Deus enchiam o ar, enquanto Luciana, agora de pé, abraçava a irmã chorando. É verdade. É verdade. Deus me curou. Naquela noite, a notícia se espalhou como fogo. Vizinhos que antes duvidavam, agora ligavam para Marisa perguntando: como faço para levar meu filho viciado? Minha mãe está com câncer, será que ainda tem jeito? Marisa respondia a todos com a mesma convicção: venham. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E assim, uma família que antes vivia no desespero encontrou esperança. Luciana, que passara anos presa em uma cadeira, agora dançava nos cultos. Sua mãe, que sofria de depressão, voltou a sorrir. Até seu pai, um homem amargurado que nunca pisara em uma igreja, apareceu certo dia, de cabeça baixa, e disse apenas: quero ver esse Deus que mudou minhas filhas. O pastor sorriu ao vê-lo. Você veio no lugar certo. Aqui, ninguém é rejeitado. Aqui, o impossível vira possível. E enquanto as mãos se uniam em oração, mais uma vez, o poder de Deus descia sobre aquele lugar. Porque a Universal não é só um prédio. É um hospital das almas. Um refúgio para os quebrantados. Um lugar onde, a cada culto, alguém recebe a prova de que, com Deus, não há caso perdido. E a fogueira santa continua acesa. Para você. Para mim. Para quem ainda não desistiu de crer. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia com louvores que sacudiam os céus, o pai de Luciana, o senhor Antônio, sentou-se nos bancos de trás, os olhos úmidos, as mãos trêmulas. Ele não sabia orar, não conhecia salmos, mas no fundo da alma, uma voz sussurrava: aqui tem algo que eu nunca vi. Os testemunhos se multiplicavam: uma mulher curada de um câncer terminal, um jovem livre das drogas depois de anos de vício, um casal que quase se separou agora de mãos dadas, chorando gratidão. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Antônio hesitou. Suas pernas pareciam pesadas, como se carregassem décadas de desilusão. Mas então, lembrava das filhas, Luciana, que agora andava sem muletas, e Marisa, que trocara as lágrimas pela Bíblia. Se Deus fez por elas. Ele se levantou, arrastando os pés até o altar, onde dezenas de pessoas já clamavam, algumas ajoelhadas, outras com as mãos erguidas. O pastor aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Deus não olha seu passado. Ele olha seu coração. O que você precisa hoje? Antônio engoliu o choro. Senhor, eu tenho um tumor no pulmão. Os médicos disseram que não tem jeito. A igreja inteira pareceu conter a respiração. O pastor fechou os olhos e começou a orar com uma autoridade que vinha de cima. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo limpa, restaura, renova. Antônio, você está curado. Um calor estranho invadiu o peito do homem.
Ele sentiu como se algo se desprendesse de dentro dele, uma pressão, uma sombra que o acompanhava havia meses. De repente, pôde respirar fundo sem a dor aguda que o atormentava. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu sinto diferente. A igreja explodiu em glórias. Homens e mulheres corriam para abraçá-lo, alguns chorando, outros rindo, todos crendo. Na semana seguinte, Antônio voltou aos médicos. Os exames mostravam nenhum vestígio de tumor. O médico, incrédulo, balançou a cabeça. Isso não tem explicação científica. Antônio sorriu. Não, doutor. Mas tem explicação divina. Agora, toda a família servia a Deus na Universal. Luciana liderava o grupo de dança, Marisa ensinava na escola bíblica, e Antônio, o homem que jurava nunca pisar numa igreja, era um dos primeiros a chegar nos cultos, sempre com um testemunho na ponta da língua para quem precisava de fé. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, dizia, com os olhos brilhando. Porque a Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar de transformação. Onde o ódio vira amor, a doença vira saúde, e o desespero vira esperança. E a cada dia, mais uma vida é tocada. Mais um impossível se rende ao poder de Deus. E a pergunta que fica é: qual será o seu milagre? A fogueira está acesa. Basta você dar o primeiro passo. A vida de Antônio e sua família tinha mudado tanto que até os vizinhos começaram a notar. Dona Maria, a senhora que morava ao lado e sempre torcia o nariz quando via Antônio bêbado na calçada, certo dia bateu à porta deles com um olhar diferente. Segurava um envelope amarelado nas mãos trêmulas. Antônio, eu não acredito nesses negócios de igreja, não. Mas meu neto, o Pedro, tá com uma doença ruim. Os médicos falam que é coisa de nervo, que ele pode ficar paralisado. Eu já gastei tudo o que tinha em remédio, e nada adianta. Sua voz quebrou. Ontem, sonhei com uma voz dizendo: vá onde Antônio vai. Não sei porquê, mas aqui estou. Antônio não hesitou. Abraçou Dona Maria, que cheirava a lavanda e tristeza, e disse firme: vem comigo hoje à noite. Não é bruxaria, não é macumba, não é sorte. É Jesus. O mesmo que me tirou do fundo do poço vai segurar a mão do seu Pedro. Naquela noite, a Universal estava lotada. O bispo falava sobre a fé que move montanhas enquanto Pedro, um menino de 8 anos, sentava no colo da avó, as perninhas finas tremendo sem controle. Quando o apelo foi feito, Antônio levou Dona Maria e o neto até o altar. As mãos do bispo se estenderam sobre a cabeça do garoto, e a oração subiu forte, como um grito de guerra contra a doença. De repente, Pedro soltou um suspiro fundo. Os espasmos pararam. Ele olhou para a avó, confuso, e moveu os pés devagar, depois mais rápido. Em segundos, estava de pé, pulando no lugar, rindo como se tivesse descoberto um superpoder. Vó, tá bom. Tá tudo bom. Gritou, abraçando-a. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem vergonha. A igreja inteira explodiu em glórias, e Antônio, com os olhos cheios d'água, sussurrou: isso aqui, minha filha, é só o começo. Porque na Universal, milagre chama milagre. E quem experimenta uma vez, não consegue mais viver sem. No domingo seguinte, Dona Maria estava lá de novo. Dessa vez, não só com Pedro, mas com a filha, o genro e até uma prima que vinha de outra cidade. Eles não sabiam explicar como, mas algo dentro deles tinha mudado ao ver aquele menino, antes preso numa cadeira de rodas emprestada, agora correndo pelo templo como qualquer criança. Eu pensava que Deus era só para quem era perfeito, confessou a filha de Dona Maria, enxugando as lágrimas. Mas aqui, eu vi que Ele é para quem precisa. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Pedro foi criando ondas. Primeiro a família, depois os amigos da escola do menino, depois os pais desses amigos. Até que, em poucas semanas, o grupo de oração da Universal daquele bairro dobrou de tamanho. Gente que antes só sabia reclamar da vida agora aprendia a lutar por ela. Antônio, que já tinha sido um homem quebrado, agora era um general na fé. Toda semana, ele e Luciana visitavam hospitais, levando o testemunho de Pedro e de outros que tinham sido curados. Não era teoria, não era um dia vai melhorar. Era, olha aqui, toca nesse menino, pergunta para ele como estava e como tá agora.
A gente não vende ilusão, dizia Antônio, com a Bíblia na mão. A gente mostra a verdade. E a verdade, quando é de Deus, não precisa de propaganda. Certo dia, um médico que tinha atendido Pedro no hospital apareceu no culto. Veio desconfiado, de braços cruzados, mas saiu de lá com a expressão mudada. Antes de ir embora, apertou a mão do bispo e disse baixo: Eu estudei anos para entender o corpo humano. Mas hoje, vi que tem coisas que nenhum livro explica. E assim, a fogueira continuava acesa. Não era fogo de palha, que queima rápido e some. Era aquele fogo que arde e não se apaga, porque é alimentado por vidas transformadas. Porque na Universal, ninguém é só mais um na multidão. Todo mundo tem um nome, uma história, e um milagre com o seu endereço escrito nele. E a pergunta ainda ecoa, mais forte do que nunca: qual será o seu? A porta está aberta. O convite está feito. E Deus? Bem, Deus já está esperando. Aquela mesma semana, uma mulher chamada Maria chegou à igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um exame amassado. O diagnóstico era claro: câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Ela entrou sem esperança, só por insistência da vizinha que não desistia de falava da Universal. Se Deus é tão bom, por que eu? Murmurou, sentando-se no fundo do templo, como se quisesse se esconder até do próprio Criador. Mas ali, entre os louvores que sacudiam as paredes e as palavras do bispo que cortavam como espada, algo começou a mexer dentro dela. Não era emoção passageira, era uma certeza que nascia no peito: aqui tem algo diferente. Quando o bispo fez o apelo, ela levantou a mão sem pensar. E quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, Maria sentiu um calor tão intenso que as lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de dor. Senhor, se o Senhor existe, me mostra agora! Clamou, com a voz quebrada. No domingo seguinte, ela voltou. E dessa vez, não estava sozinha. Ao seu lado, o marido, um homem cético que ria das coisas de igreja, agora seguirá ela com um olhar sério, como se também quisesse entender aquele mistério. Maria subiu ao altar novamente, e dessa vez, quando oraram por ela, algo aconteceu que ninguém esperava. Eu sinto como se algo saísse de mim. Gritou, segurando a barriga, os olhos arregalados. As pessoas ao redor começaram a chorar. O bispo, com voz firme, declarou: O câncer está saindo agora. Em nome de Jesus. Na segunda-feira, Maria foi correndo para o hospital. Os médicos, que a conheciam bem, franziram a testa ao vê-la tão animada. Fizeram novos exames, reviraram tudo. E então, o impossível: os tumores haviam sumido. Não havia explicação médica. O oncologista, um homem sério que nunca acreditara em milagres, balbuciou: Isso não tem lógica. É como se o câncer simplesmente evaporasse. Maria voltou à igreja no domingo seguinte, mas dessa vez não se sentou no fundo. Subiu ao púlpito, com o exame nas mãos, e contou para todos o que Deus tinha feito. Seu marido, que nunca tinha chorado na frente de ninguém, enxugava as lágrimas enquanto abraçava a esposa. Eu vim aqui achando que era bobagem, confessou ele, com a voz embargada. Mas hoje eu sei, só Deus faz isso. E assim, a fogueira crescia. Não era só Pedro, não era só Maria. Era o João, que chegou viciado em drogas e saiu livre. Era Dona Ana, que não andava há anos e agora dançava no altar. Era o casal que estava se separando e voltou para casa de mãos dadas, os olhos brilhando com uma segunda chance. Porque na Universal, o milagre não é coisa do passado. Não é história de livro. É hoje. É aqui. É na vida daquele que decide acreditar. E enquanto as luzes do templo se apagavam no final do culto, uma jovem chamada Sofia, que havia entrado ali pela primeira vez naquela noite, segredava para si mesma: será que Deus pode mudar a minha história também? A resposta já estava no ar, tão certa quanto o sol que nasceria no dia seguinte. Porque quando a fé encontra o poder de Deus, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há vida que não seja transformada. E a pergunta continua ecoando, como um chamado que não se cala: qual será o seu milagre? A porta está aberta.
O convite está feito. E Deus? Deus já está de braços abertos, esperando só um passo seu. O passo que mudou tudo. Sofia saiu do templo com o coração acelerado, as palavras do pastor ainda ressoando em sua mente: Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser. Ela apertou contra o peito o pequeno papel onde havia anotado seu pedido, uma oração simples, escrita com lágrimas: Senhor, cura minha mãe. E me dá forças para perdoar meu pai. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou a mãe sentada na poltrona, pálida, com o oxigênio ao lado. O câncer havia roubado seu sorriso, mas não sua fé. Ao ver Sofia, a mulher estendeu a mão trêmula e sussurrou: Filha, hoje sonhei com um jardim cheio de girassóis. E você estava lá, sorrindo. Sofia abraçou-a, e pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente no ar. Não era desespero, mas uma paz inexplicável. 3 dias depois, os exames surpreenderam os médicos. Os tumores haviam regredido de forma inexplicável. Remissão espontânea, disseram, mas Sofia sabia, era a mão de Deus respondendo à sua fé. E então, veio a parte mais difícil, o perdão. Seu pai, ausente por anos, apareceu na porta de casa, envelhecido, com os olhos úmidos. Não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependi, balbuciou. Sofia olhou para a mãe, que acenou com a cabeça, e então estendeu a mão. Não foi fácil, mas ali, entre lágrimas e abraços quebrados, nasceu algo novo. O milagre não era só a cura. Anos depois, Sofia, agora uma voluntária na igreja, olhava para as pessoas que entravam com o mesmo desespero que um dia foi seu. Aprendeu que o milagre não era apenas a doença vencida ou a família reconstruída, era a transformação silenciosa que acontece quando alguém diz: acredito, mesmo sem ver. Deus não mudava apenas as circunstâncias, ele mudava ela. A lição que ficou. A vida não nos promete ausência de tempestades, mas nos garante um porto seguro quando escolhemos ancorar em Deus. O milagre de Sofia não começou no altar, começou quando ela decidiu dar o primeiro passo, mesmo com medo. Porque a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. E hoje, a pergunta ainda ecoa, mais viva que nunca: qual será o seu milagre? A porta continua aberta. O convite, de pé. E Deus? Ele não apenas espera seus passos, ele já caminha ao seu lado, mesmo que você ainda não o veja. Basta olhar para trás, um dia, e perceber: as pegadas na areia não eram só suas. Nunca foram.